paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então o último vídeo dessa série de vídeos sobre Eliseu e Cristo. E chegamos então, meus irmãos, agora na morte do profeta Eliseu. Esse homem que fez tantos milagres através do Senhor, libertou tantas pessoas através do Senhor, tantas curas. E nós agora vemos, meus irmãos, que esse homem ele não se salvou. Ele não pôde curar essa doença que ele tinha. Isso nos lembra de Jesus. Naquela cruz, aquele ladrão zombava dele e falava assim: ué, se tu és o Cristo, sai dessa cruz então e te salva. Mas na verdade, meus irmãos, ele não desceu para se salvar daquela cruz. Ele desceu para nos salvar da condenação eterna. E é justamente esse episódio na Bíblia, ali na vida de Eliseu, que vai nos lembrar aquilo que Cristo fez por nós. No capítulo de 2 Reis, no capítulo 13 de 2 Reis, os versículos 20 e 21, esse breve relato, apenas 2 versículos, nos ensina uma coisa tremenda. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Fala assim, meus irmãos: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra de Israel no começo do ano. Enquanto alguns enterravam um homem, de repente viram um bando de invasores. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou e se levantou. Meus irmãos, olha que tremendo. Até na morte desse homem havia vida. Até na morte desse homem havia salvação. E é justamente isso que aponta para Jesus, meus irmãos. Jesus, quando ele morre, ele nos dá vida. A sua morte nos deu vida. Um corpo morto tocando em outro corpo morto aqui nesse episódio. Mas, na verdade, a vida estava nos ossos daquele homem ainda. Da mesma forma que Cristo nos salvou, meus irmãos, na sua morte. Esse homem foi salvo. Esse homem teve vida também quando ele tocou nos ossos de Eliseu. Porque, meus irmãos, isso apontava diretamente para o sacrifício de Jesus. E olha o que a palavra de Deus vai nos dizer ali em Romanos: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, uma vida nova. Jesus não nos chamou, Deus não nos chamou para vivermos uma vida qualquer. O sacrifício dele teve uma finalidade: que nós tenhamos uma nova vida em Cristo. Nós viemos a nascer do Senhor, nós sejamos nascidos de Deus, filhos do Senhor, que a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, quando Cristo morreu, ele nos deu vida, ele foi até o inferno, ele tomou as chaves do inferno, ele venceu a morte e a sua morte nos deu vida. Nós estávamos mortos, como esse homem, que talvez fosse um bandido qualquer, que era de outro exército, e nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós fomos tragados pela morte, pelo pecado. Mas quando Cristo morre, meus irmãos, ele nos livra, ele nos traz vida, ele sopra vida sobre nós. A palavra cativeiro, a palavra transportar, melhor, significa tirar do cativeiro. E é justamente isso que Colossenses vai falar, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É exatamente isso. Nossa vida era só trevas, mas a luz do mundo dissipou as trevas e nos deu vida. E é exatamente isso, meus irmãos. Quando nós entendemos quem é o Senhor na nossa vida, quando nós nos batizamos, o batismo significa justamente isso. O batismo na morte de Cristo significa deixar uma vida antiga para trás e termos agora então uma nova vida diante do Senhor. Meus irmãos, isso me faz lembrar o capítulo 12 de Êxodo, talvez um dos capítulos mais tremendos de toda a Bíblia, quando o povo de Israel vai apregoar a Páscoa instituída pelo Senhor. Deus dá ordem a Moisés e Arão e ele fala assim: fala que os israelitas passaram o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas. Mas ele não fala para passar no chão, porque o sangue não poderia ser pisado pelos homens. Da mesma forma, o sangue de Cristo não poderia ser pisado pelos homens. Meus irmãos, mas quando o anjo da destruição passa, aqueles que obedeceram ao Senhor e ficaram dentro das suas casas, eles não conheceram a morte, porque o sangue daquele cordeiro fez com que a morte passasse por cima daquelas casas. Da mesma forma, o sangue de Cristo, a palavra Páscoa significa passagem. É justamente isso que acontece. O sangue de Cristo fez com que a morte passasse por cima de nós e não nos alcançasse. Quando nós estávamos mortos, mas Cristo, o sangue de Cristo, do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos, o sangue de Cristo nos livrou da morte. E logo após o Êxodo, logo após a Páscoa, o que acontece? O Êxodo. Ali, meus irmãos, começa então a vida no deserto.
Começa a caminhada de fé. Se nós fôssemos transportar isso para os nossos dias, uma vez que o Velho Testamento é uma pré-figuração de tudo que viria a acontecer. A Páscoa simbolizava ali a morte e a ressurreição de Cristo, a passagem da morte por cima de nós. Mas logo acontece aquilo ali. O que o povo de Israel, o que acontece com o povo de Israel? O povo é liberto daquele cativeiro, o povo é liberto daquela escravidão. Da mesma forma que nós fomos libertos através do sangue de Cristo da escravidão do pecado. E nós entramos então no deserto. Nós entramos então numa caminhada de obediência e de fé. Da mesma forma, por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Meus irmãos, hoje nós nos encontramos nesse deserto. Hoje nós nos encontramos todos os dias numa caminhada de obediência e de fé. Para que um dia, meus irmãos, nós alcancemos a terra prometida, o descanso que nos está preparado. A palavra de Deus diz que resta um descanso para o povo de Deus. Meus irmãos, que possamos permanecer nessa caminhada de obediência e de fé. E isso, quando Jesus morre, de fato, aquilo realmente aconteceu. Pessoas ressuscitaram. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus, no capítulo 27. Fala assim: depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus estava naquela cruz. Ele brada, ele entrega, ele rende o seu espírito. Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, de alto a baixo, mostrando que algo dos céus para a terra. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Meus irmãos, imagina essa cena. Pessoas que já haviam morrido, homens de Deus que já haviam morrido, ressuscitarem, começarem a andar pelas cidades. Porque fala que depois que Jesus ressuscitou, esses homens também apareceram a muitos nas cidades. Olha que coisa tremenda, quando Jesus ressuscita, quando Jesus morre, os corpos daqueles homens saem dos sepulcros. Da mesma forma que aquele homem estava morto, quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele volta à vida. Quando Jesus morre, aqueles homens de fato voltam à vida. Mas esses homens viveram, mas depois eles morreram novamente. Mas o sacrifício de Cristo nos trouxe uma vida plena, nos trouxe uma vida verdadeira. E a palavra de Deus vai continuar dizendo, meus irmãos. E por fim, eu quero terminar nesse slide aqui, quando a palavra de Deus diz ali, na ressurreição de Lázaro, Marta chega para Jesus e fala: ah, Cristo, Jesus, se eu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Jesus fala: não, Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, como aquele homem, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós tínhamos sido estragados pela morte. Mas Cristo, através da sua morte, Ele nos trouxe vida. Ele nos trouxe vida e abundância. Que possamos, meus irmãos, não profanar esse sangue, mas honrar esse sacrifício. Se todos os dias nós entendermos o sacrifício de Cristo naquela cruz, meus irmãos, nós lutaremos, nós batalharemos, nós viveremos todos os dias, vivendo e tentando a todo momento lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne, vencermos esses pecados, vencermos a nossa carne através do sangue de Cristo. Meus irmãos, porque aquele sacrifício foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Ele habitou no nosso meio, Ele morreu por nossos pecados e Ele nos trouxe vida. Ele nos trouxe vida. Quando nós estávamos mortos, Ele nos trouxe vida. Que possamos então, meus irmãos, todos os dias batalharmos por isso. Vivermos uma vida santa diante do Senhor. Santos e irrepreensíveis. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos santos e irrepreensíveis. Servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Meus irmãos, que os irmãos sejam muito abençoados com esses vídeos. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com esses vídeos, né? E não sei como será daqui para frente, os cursos que virão, os vídeos que virão, mas que nós possamos, meus irmãos, ter uma coisa no nosso coração, de batalharmos todos os dias para vivermos uma vida santa diante do Senhor e levarmos outras pessoas a experimentarem essa salvação, a salvação do nosso libertador, do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Deus possa abençoar os irmãos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus irmãos.